Vou começar com a pauta de hoje, deste artigo, dessa live. Era para ser comentado na semana passada, porém, recebi uma notificação do Instagram, que até fui barrado de gravar vídeo ao vivo. Segundo o Instagram, que eu fui notificado que eu tinha cometido eu tinha cometido alguma violação. Uma violação nas regras dessa plataforma. Eu contestei, alegando que não vi nenhuma violação cometida de uma regra de conduta. Reclamei. E claro que acho que demorou horas depois, retornou a resposta, fui liberado para gravar a live. Mas isso já passou horas depois e não, eu tive que cancelar a pauta da semana passada. Resolvi agora falar desse tema, aproveitando o episódio que aconteceu ontem, considerada uma tragédia. Aquela cena parece uma cena de tiroteio. Uma cena de tiroteio entre um militante bolsonarista assassinando um militante do PT. No dia do aniversário do moço, que está usando até um tema do Partido dos Trabalhadores e até estampou a imagem do Lula na sua festa de aniversário. Claro que esse mote, vou abordar o tema sobre a propagação do que o Jair Bolsonaro vem fazendo em suas aparências públicas e até em contatos com seus eleitores fiéis. Horas em manifestos, em eventos, vamos dizer, religiosos, como na Marcha para Jesus, e alguns eventos que se reúnem figuras da direita ou da extrema direita, ditos conservadores, e Bolsonaro aparece e faz aquele seu discurso populista, usando pautas conservadoras, e claro que isso agrada a esse eleitorado, a esse público um público que tem uma mentalidade retrógrada e é um pouco restrita. Nessas participações, o presidente Bolsonaro estimula armas para a população brasileira. Ele vem pregando muitas vezes que o povo tem que estar armado. Esse discurso faz parte das promessas eleitorais lá de 2018, quando o então candidato à presidência da República defendia armar o cidadão contra criminosos. E ele assim que foi eleito e sendo presidente, tomou várias medidas desse tipo. Vamos explicar. Em 2021, o presidente conseguiu afrouxar a legislação sobre armas por meio de decretos e portarias. E foi publicado no Diário Oficial da União, medida que prevê que qualquer cidadão comum passa a ter direito a 6 armas em casa. Os CACs, e são siglas referindo a caçadores e atiradores e colecionadores, podiam portar até respectivamente 30 e 60 munições. E não precisam de autorização do comando do Exército.
E o acesso à munição também foi facilitado. O limite de uso restrito dobrou até 2.000 munições. Para as armas de uso permitido, até 5.000. Então, os CACs farão exame de aptidão aplicado por um psicólogo registrado em conselho e não precisarão mais de um laudo médico emitido por profissional credenciado pela Polícia Federal. E mais, dentro desse decreto, o Exército não vai mais controlar os produtos, os projéteis, máquinas, prensas para recarga de munição. Tudo isso, a medida vai levar à falta de fiscalização e abrir caminho de fabricação sem controles desses materiais. Tudo isso são medidas que o Bolsonaro tomou e representam instrumentos meramente administrativos que dispensam a apreciação do Congresso. Alguns desses instrumentos cortaram a conivência do Exército, que perdeu atribuições de controle e rastreamento. Ou seja, facilitou muito a esses apoiadores a obter armas de fogo e reduzindo o controle da fiscalização de posses de armas. Em suma, trata-se de privilégios aos apoiadores das posses e portes das munições, e também benefício à indústria armamentista, que está cada vez mais forte. E com estímulos às armas, tem gente ganhando muito dinheiro com venda de armas, fabricação de armas. Multiplicaram-se também clubes de tiros pelo país. E com esse incentivo ao uso de armas, também devem estar abarrotados os depósitos das milícias, das facções criminosas e de outras modalidades de crime. É surpreendente que, pasmem, é inacreditável que o crime organizado está legalmente as armas que utiliza para expropriar a população, matar, roubar e realizar tráfico de drogas. Incrível, né? E as armas eram compradas de maneira por contrabando. Agora, afrouxando esse decreto que o Bolsonaro fez, afrouxando as leis de controle de armas, facilitou até para o crime organizado comprar armas e praticar seus delitos. Você vê como esse governo, incluindo esse presidente, está criando um campo de guerra, uma guerra civil. Tem notado que números de pessoas e nessas reportagens policiais, o número de pessoas que são mortas por armas de fogo, e não são por bandidos, são pessoas comuns, por vários motivos: brigas familiares, discussões, bate-bocas nas ruas ou em casa ou em outros locais. Esse, por exemplo, aconteceu no domingo, nesse episódio trágico no domingo, de um bolsonarista matar
o aniversariante, que era um político petista, comemorando com a sua família, de boa. Aí vem esse assassino, vai lá atrapalhar, invadir a festa, gritando, provocando, ameaçando, e ainda ressurge portando arma, dando tiros, atirando no aniversariante, covardemente. Esse é um exemplo de como essas armas nas mãos de pessoas erradas, despreparadas e pessoas que usam a arma com prazer de matar, de assustar, de ameaçar, mas para matar mesmo, prazer. Essas armas estão. Esse consumo de armas vem crescendo há muito e a proporção disso vai crescendo o número de óbitos por causa de armas. Peguei um levantamento de dados do Ministério da Saúde e essas fontes informam que na última década, período entre 2010 e 2019, quase 450 mil pessoas morreram por disparo de armas de fogo nesses 10 anos. E quase 450 mil. Em média anual, 40 mil vítimas. Então, se você contar em 10 anos, 450 mil mortes em aproximadamente 40 mil por ano de pessoas assassinadas por armas de fogo. Por coincidência, houve um aumento no registro de novas armas no país. Um recente estudo do Anuário Brasileiro da Segurança Pública mostra que a população está se armando cada vez mais e o arsenal nas mãos de civis, de cidadãos comuns, supera mais do que das polícias. Quer dizer, há o maior número de pessoas armadas, muito mais, cada vez maior, do que um número de policiais com armas. Veja os dados. O Brasil tem 4.400.000 armas de fogo particulares. Desses, aproximadamente 4 milhões e meio, quase 4 milhões e meio, 2.800.000 arsenais estão registradas regularmente. Mais 1,5 milhão de armas com registro vencido. Você percebe que tem uma boa parte de pessoas com armas e que não registraram, estão com registro vencido. Quer dizer que eles não procuraram, não sei, por algum órgão, segurança, pela delegacia, para registrar regularmente seu posse de armas. Quer dizer que existe um problema de regularização de armas. Uma boa parte que não registra suas armas. Isso quer dizer, estão portando armas de modo ilegal. Olha só, quase 4 milhões e meio de armas de fogo nas mãos de pessoas comuns. Enquanto as polícias civil e militar somam juntas apenas 384 mil
armas. Olha, é um número muito, bastante inferior. O que significa que os brasileiros em suas casas hoje têm um poder de fogo 10 vezes maior do que as forças policiais. Para ter uma ideia, entre 2017 e 2021, o número de armas registradas em todo o território nacional saltou de 637 mil para 1,5 milhão. Um aumento de 133%. Vou pegar um exemplo de uma localização, Brasília. Na capital federal, a venda de munições subiu de 36 mil em 2017 para 244 mil no ano passado. Quase 600% de aumento. São dados curiosos e são dados até impressionantes. O número de armas em pessoas comuns quase mais ou menos uns 100 vezes mais. Nossa, 10 vezes mais que 10 vezes mais que o caso da polícia. Sim, é. E esse número, ainda mais o crescimento de armas registradas, aumentou bastante em todo o território nacional. Isso é por causa do estímulo do que o presidente está fazendo para a população. O Bolsonaro entende de que mais pessoas armadas tornam as pessoas, ou a sociedade, de modo geral, mais segura. Isso é que todo mundo acreditou. Que a população, que se a população estiver armada, garante a segurança. É uma enganação que ele fez no seu discurso em 2018 e vem pregando que a população tem direito de ter mais armas para garantir a sua segurança. Contudo, ele confessou abertamente que esse objetivo é político. Você lembra que foi revelado o vídeo da reunião ministerial, que o discurso do Bolsonaro falando palavras de baixo calão, gritando em tom elevado sobre os ministros, até fez um ataque indireto ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso aconteceu no dia 22 de abril de 2020. E naquela reunião ministerial revelada, o Bolsonaro pregou a ideia de armar o povo contra eventuais ditaduras. Não explicou exatamente de que ditadura se trata. Mas provavelmente ele está querendo explicar explicitamente que é para combater os adversários da esquerda. Leia-se o PT. E é por isso que ele venha pregando isso nos seus discursos, nas redes sociais, que a população deveria erradicar gente da esquerda, gente comunista, no caso do PT, e pedir que o PT volte ao governo. A população caiu na boa parte da população caiu na lábia desse político. O Bolsonaro fez que o povo acreditasse que a população precisa de se defender em caso da volta do comunismo. E vem usando aquele discurso de que o Brasil jamais terá uma bandeira vermelha. Quer dizer, jamais será governado pela esquerda.
pelos socialistas, pelos comunistas ou por marxistas. Acho que é essa introdução que o Bolsonaro vem fazendo isso, principalmente no período eleitoral. Essa política armamentista do governo, ele estimula uma guerra civil e pode suceder cenas de massacres, tiroteios e derramamento de sangue. Tá aí um exemplo que aconteceu no episódio desse polícia penal. O sujeito aquele criminoso chamado, vamos ver, esqueci o nome dele. É o Jorge Guardanho, que é aquele que assassinou o Marcelo Arruda, que era o aniversariante. Esse Jorge Garanho, ele é um agente penitenciário, um funcionário do governo federal. E vem prestando, e eu já pesquisei nas redes sociais, que ele usa nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, discursos de ódio, seguindo uma postura violenta igual o presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso aí representa a violência praticada pelo bolsonarismo. Isso, e ele pode estimular até os seus aliados, seguidores, os fanáticos, a inspirar naquela cena estarrecedor que aconteceu no ano passado. No ano passado, lá nos Estados Unidos, no Capitólio. Aquela onde foi invadida por seguidores do Donald Trump. Esse exemplo da invasão do Capitólio, do Capitólio americano, onde se reuniam os deputados, senadores, para oficializar a vitória do Joe Biden. É um exemplo, isso aí representa um exemplo, essa invasão representa um exemplo de mortes por bala e de apoiadores armados do republicano Trump. Eu acho que é exatamente isso, esse episódio, que é inspirado pelo Bolsonaro e pelos seus apoiadores, como recado claro e debochado de um modo de resolver conflitos, no grito, na força bruta e na bala. É uma estupidez sem precedentes a regulamentação dessa posse de armas. A tese de que a população armada vai resolver o problema da circulação não se concretiza. Eu já falei, não, isso aí é uma verdadeira enganação do presidente. Porque isso aí é um objetivo político, é de eliminar políticos adversários. Entre eles, da esquerda, no caso do PT. Se caso o PT ganhar nas urnas, o Bolsonaro pode incentivar a população a não reconhecer a vitória do Lula, da possível vitória do Lula. E que se o Bolsonaro derrotado, ele vai estimular seus apoiadores a incitar a violência, usar uso da violência e por meio de armas. É preocupante. É preocupante porque as medidas que adotadas pelo governo federal, essas medidas podem ou devem aumentar a insegurança no Brasil, podendo trazer
afrouxamento nas regras e implicará mais mortes, sobretudo conflitos do cotidiano. Aí, claro, vai ter aqueles que defendem essas resoluções e essas resoluções revelam que a flexibilização vai facilitar aos ditos, eles sempre falam isso, cidadãos de bem. Esses cidadãos de bem, que é tão incrível, eu acho tão redundante dizer cidadãos de bem, acho que é um paradoxo dizer cidadão de bem. E claro, eu tô com aqueles que não defendem essa resoluções de flexibilizar as armas, vai vai auxiliar o cidadão de bem, que este possa efetivamente exercer o direito de legítima defesa. Será mesmo? Eu não creio. Porque esse tal cidadão de bem, o cidadão de bem brasileiro, não tem civilização nem educação. E ele pode ser privado de sentidos. Por exemplo, ele pode perder a cabeça, não pensar antes de agir. Existe gente assim. Vamos pegar exemplos de pessoas terem possibilidade de cometer um suicídio. Aí que tiver uma arma em casa, a pessoa que não tiver privado de emoções, não tiver em crise emocional, a primeira coisa que a pessoa pode agir é tirar sua vida. E para isso vai encontrar uma arma e cometer essa barbaridade. E quando esse tal cidadão de bem perde os seus sentidos, também vai cometer atos bestiais. Justiças pelas próprias mãos. O tal cidadão de bem, ele vai usar a arma para praticar a própria justiça, matando o outro. Ou seja, vai se tornando um ou mais um assassino, sendo outro assassino. Ao invés de acreditar, ao invés de acreditar na justiça, ele mesmo vai agir para cometer sua prática de atirar na pessoa e até matá-lo. E outros atos irracionais, como a violência doméstica. Quantas vezes você acha que não vai. Você acha que com uma arma dentro de casa, um marido não vai usar para matar a esposa, ou vice-versa? Por uma discussão boba, ou por suposta traição? Ou mantendo a arma em casa, você acha que uma criança não vai usá-la como brinquedo? A criança ou adolescente vai usá-la como e poderá o jovem ou um menor de idade usar a arma para uma diversão e pode ocorrer um acidente. Um tiro pode atingir nele mesmo ou alguém de casa. E também uma arma nas mãos de um cidadão de bem que ele pode utilizar para intimar a outro cidadão por confrontos tolos, para discussões fúteis.
Em vez de saber dialogar, ao invés de dialogar, não, eles responderão por meio de uma munição. Pode ter, seja em confrontos nas ruas, no trânsito ou em outros lugares, exemplo. As pessoas vai ter uma briga feia e aí a tragédia termina por meio de uma bala. Em suma, a arma não vai tornar um indivíduo mais seguro e provavelmente vai auxiliar a viver no crime e vai deixar este cidadão inseguro. Porque ele não vai saber usar essa arma. Imagine se ele usar essa arma para mirar um bandido. E o bandido, sendo esperto, mais ágil, ele já pode tirar a arma facilmente e disparar. É uma falha do que esse governo federal vem fazendo. Ao invés de querer assistir ao derramamento de sangue na população, deveria reforçar a política de segurança pública por meio de policiamento e não implantar insegurança particular. Isso deveria ser discutido junto com o Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, discutir, por exemplo, uma proposta de segurança para o país. Evitar mortes, assassinatos, assaltos, como poder ter um controle rigoroso das armas. Ou também discutir a modificação do Código Penal. Sabemos que este Código Penal existe há 8 décadas. Poucas modificações foram feitas. E existem penas bem brandas, o que facilita a impunidade. E acho que está na hora também do tanto governo federal, poder legislativo e o poder judiciário pensarem mais para o poder legislativo projetar sanções duríssimas para quem cometem homicídio, latrocínio e outros crimes de segurança. Esse armamento civil, gente, não pode substituir o dever do Estado de prestar a segurança pública. Eu estou querendo dizer que armamentos em particular não pode ocupar no lugar da função do Estado. Cabe ao Estado de prestar segurança pública e não fazer que a população pratique a própria segurança. Esse é o problema. Diante da incapacidade de governantes em fornecer ao cidadão uma segurança eficaz, ela se reforça o direito desse cidadão ter uma arma de fogo. E sabemos que uma pessoa ela não está preparada para usar uma arma. E cair nas uma pessoa errada, as consequências podem ser piores. Presume-se um perigo de que Jair Bolsonaro quer fazer seus apoiadores e seus eleitores em bárbaros, baderneros e basicamente reacionários. Ele está estimulando a violência, está estimulando que esses eleitores, seus eleitores, mesmo que são
um pequeno eleitorado muito fiel e fanático ao presidente. Ele está estimulando que eles pratiquem a violência. No pensamento do Bolsonaro, armar seus apoiadores, armar os seus eleitores para enfrentar os possíveis inimigos. Armaram essa gente para protestar contra uma possível derrota do presidente nesta eleição. Repetindo como aconteceu na eleição presidencial nos Estados Unidos, e o Donald Trump foi derrotado, e que o Donald Trump está sendo acusado de incentivar os seus aliados a praticar a violência, invadir o Capitólio. Está sendo denunciado por ele. Ele tem seu envolvimento. Na verdade, a pretensão do Bolsonaro, eu acho que é de que uma possível derrota, a população vai ao seu lado, tenta fazer uma espécie de um golpe, uma perpetuação no poder. Eu acho que inspira-se numa Venezuela. É engraçado que os extremistas da direita falam tanto que se a esquerda voltar ao poder, se o PT voltar, eles vão transformar em uma Venezuela. Mas eu acho que o Bolsonaro e sua corja, sua quadrilha, estão transformando o Brasil numa Venezuela. O Bolsonaro tem um projeto de perpetuação do poder. Essa decisão de população armada não está sendo tomada com base na avaliação da política pública, e sim no conceito ideológico, uma vez que o presidente está atendendo a um eleitor extremista e um eleitor que é defensor da violência. A verdade é que o Bolsonaro quer transformar esses cidadãos de bem em cidadãos do mal. Estão querendo transformar esses tipos de pessoas em assassinos, criminosos, reacionários, que responderão aos outros por meio de uma bala. A chance de fuzis acabar em mãos de marginais é enorme. E ninguém estará protegido. O retrocesso será, pois, muito grande. O fascínio de certas pessoas por coisas que ferem o outro tem em vista o fim do diálogo e da solidariedade e trágicas consequências. Será um imenso desafio de um novo governo, que espero que não seja a continuação do governo Bolsonaro. De que um novo governo, um próximo governo, uma mudança de governante. E que o próximo presidente, que espero que não seja o Jair Bolsonaro, ele tenha um desafio em consertar e desfazer os demandos, as arbitrariedades e as insanidades colocadas em práticas pelo presidente. Pelo este presidente, cujo governo que incentiva a violência com o povo despreparado e armado assume sua incapacidade de administrar a segurança do país.
E só quero falar uma coisa, aproveitar esse episódio que aconteceu ontem. Aquela cena trágica de aqueles cenas de tiroteio, esse é um verdadeiro massacre. Esse assassino, ele matou a tiros o Marcelo Arruda, que ele é um político do Partido dos Trabalhadores, né? Que ele morreu na sua festa de aniversário que foi realizado num local, num clube, e que tinha enfeitado temas ligados ao PT. Bom, é o direito dele. Ele está comemorando o aniversário com seus amigos, com a sua família. É uma festa particular. O erro, eu acho que o que devia, se não houver, o que em vez de ter feito essa tragédia, o que deveriam ter feito contra esse invasor, esse criminoso, era ter chamado a polícia. Porque esse cara que tentou invadir, perturbar, provocar, ainda ameaçar, eles deviam ter acionado a polícia. Se tivesse feito isso, esse vagabundo, esse bandido, ele deveria ser levado para a delegacia. Aí podia registrar um boletim de ocorrência que ele estava fazendo perturbação. Porque ele estava invadindo uma festa particular. Nem era convidado. Ele aproveitou para fazer provocação. Como todo bolsonarista vem fazendo ultimamente. Como ele tem muitos bolsonaristas feito muito contra manifestos em ato à candidatura do Lula. Do presidente. Candidatura do Lula para presidente. Já aconteceu cenas de que bolsonaristas lançaram por meio de um drone, produtos químicos que poderiam ser fatal, jogaram em cima. Como também teve um manifestante bolsonarista lançou uma bomba caseira jogando em cima de uma convenção que tinha lá no Rio de Janeiro. Esses bolsonaristas estão se tornando criminosos, assassinos, bandidos. E esse o nome dele é Jorge. É Jorge Garanho. Esse criminoso está lá internado em estado grave. Corre o risco de morte. Agora, se ele se recuperar, ele tem que pagar pelo crime que ele fez. Ele tem que ser preso. E ele tem que ser preso. E outra coisa, um servidor público, ele é agente federal penitenciário. Eu espero que um órgão que onde trabalha, ele perde esse emprego e que inclui na lista, em antecedentes criminais. Assim, esse assassino, ele nem vai conseguir nem emprego. Porque nenhuma empresa vai querer contratar um assassino. E isso vai servir de lição para caras como esse, e matou uma pessoa inocente. Matou um pai de família. Essa vítima ele deixou uma filha recém-nascida. Não tinha que um mês ou 3 meses de vida. Ou seja, a pobre criança nem vai pesar muito no futuro de não ter um pai presente. Esse criminoso, eu espero que ele cumpra pena, e uma pena com bastante anos na cadeia, e que fica marcado, seja
e se fica muito marcado para ele, marcado para ele o que ele fez de brutalidade, por causa de uma besteira de discussão política. O que me impressiona o que me impressiona agora dessa repercussão é que os aliados do presidente ficaram em silêncio. A maioria dos políticos fizeram suas declarações. Até os candidatos à presidência, Ciro Gomes, Simone Tebet, Frederico... não é Frederico. Frederico Dávila, que é do Partido Novo, né? Isso. Frederico Dávila. Bom, o do partido... E até autoridades deram seu manifesto repudiando esse ato violento. Mas os candidatos aliados, mas os políticos aliados ao presidente Bolsonaro ficaram em silêncio. Não se manifestaram, não condenaram esse ato criminoso desse bandido. Na verdade, aliás, o me irritante esse cinismo do presidente Bolsonaro de que culpar a esquerda que a esquerda é responsável esse aumento de violência. Ele quer esse covarde. Esse presidente é um covarde. É um canalha. Ele que estimula a violência, ele estimula seus apoiadores a usar atos violentos contra militantes do PT ou quem é contra o seu governo ou contra ele. O Bolsonaro estimula a violência. Estimula que as pessoas... É por isso que eu acho que é por isso que ele estimula que as pessoas armadas, que as pessoas portam armas para praticar crimes como este vagabundo, esse Jorge Garanhão, esse vagabundo bandido. E ainda é cara de pau dizer que ele se considera como um cristão. Cristão não incentiva a matança. Um bom cristão não incentiva a violência. Aliás, Cristo sempre fez uma doutrina de perdoar. De perdoar. E não revidar, usar a violência. É por isso que eu acho que o eleitor tem que pensar prestar muita atenção esse Jair Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele tem uma ideia de matar, torturar, estimular agressões físicas contra a imprensa, contra os opositores, estimular práticas ofensivas às mulheres, aos negros, aos homossexuais. Bolsonaro nunca mostrou uma pessoa preocupante com a situação do povo em questão de violência urbana, violência doméstica. Não. Ele sempre usa o estímulo de que a pessoa armado, um povo armado seja preparado para praticar a violência.
É por isso que o ódio, esse uso da violência para pôr sua visão política ou atacar seus adversários, está crescendo por culpa do senhor Jair Bolsonaro. Agora, claro, vamos dizer que o PT também incentiva a violência. Eu acho que o PT já fez coisa errada, mas acho que o bolsonarismo, mas a mentalidade do Bolsonaro é bem muito pior do que os militantes da esquerda ou do PT. O Bolsonaro é um canalha, mentiroso. Quando ele fala que estimula a violência para o povo contra seus inimigos, agora nesse episódio ele dissimulado quer se afastar de quem não tem nada a ver com isso. Bolsonaro vai sair do governo e terá que se ver com a justiça, porque ele faz apologia à violência, apologia ao crime. Ele está fazendo crime, tendo apologia para que o povo armado pratique a justiça pelas próprias mãos, pratica crimes. Isso tem que dar um basta. A gente precisa de segurança e não de violência. Então eu quero que vocês pensem bem. Vocês defendem, vocês querem segurança mesmo? Segurança? Você quer sentir seguro na sua residência, nas ruas? Você quer ter seu direito de ir e vir, se sentir seguro? Ou você prefere portar arma na rua, transportar com a sua arma na rua, dar um tiro, achando que você está praticou sua segurança? Mas lembre-se que você está sendo um assassino como aquele outro, um bandido. Igual aquele bandido que te assalta, que agride fisicamente. Eu já falo. Você tem que tomar cuidado, porque você utilizando a arma, achando que vai ter segurança, você não vai ter. Você vai ser mais um assassino, um bárbaro, um bardeneiro, portando arma, achando que você está em legítima defesa. O que no fim você está querendo, você está sendo tanto um bandido, sendo mais um bandido na sua vida. Armas. Bom, não quer dizer que eu não sou a favor do desarmamento. Eu acho que uma população tem que saber que tem que ter um controle de armas. A população tem o direito seguindo as regras de uso de arma. Mas acho que as armas, essencialmente, tem que ser utilizadas apenas pessoas que têm uma experiência e que sabem manusear. No caso, a polícia, o exército, pessoas que trabalham em áreas de segurança, desde que estão em suas atividades, claro. Vamos esperar que num próximo governante faça mudanças de arma e que imponha um projeto de segurança, um projeto de segurança para valer, estimulando que a população esteja segura e não sendo vítima de violência e de sendo vítima de ter uma arma em casa.
Bom, até a próxima edição.